Também se você ficar enquanto Igara chega? Boa noite, Magão. Tá me vendo bem aí? Ouvindo, aliás? Tá ouvindo bem aí? Show. Vou ter um papinho com o Samara hoje aí. Nada, Tiago. Tá longe. A gente só se diverte um pouquinho, né? Música é arte, e arte é sempre bem-vinda na vida de qualquer pessoa. Boa, Samara. Boa noite, minha amiga. Vou lhe chamar aqui. Aqui. Hoje é violão, mas tem uma galerinha no cavaco aí, Felipe, que tá para ser ouvido aí. Vou Olá, prestigiar a galera aí. Tudo bem, boa Samara? noite, tudo bem? Prazer lhe conhecer, viu? Prazer todo meu. Você está me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem também aí? Sim, tudo certo. Tá tudo show? Tava falando pro meu sobrinho agora que ele perguntou, tio Robinho, e a galera do cavaquinho? Eu falei, cara, eu vou ouvir. Ah, Ele, legal. pô. Mas Henrique, né, o meu amigo, ele já tá ouvindo a galera do cavaco já. Aham. Aí eu falei pra ele lá, eu vou ouvir a galera do violão. Ultimamente tenho tocado muito violão de novo. Aí vou ouvir a galera do violão, depois eu vou ouvir a galera do cavaquinho. Ah, legal, legal, bacana. Tanto que quando eu ouvi o Wallace, eu até brinquei. Eu falei, Wallace, eu vou ouvir o violonista e o Wallace. Não vou ouvir o cavaquinista, não. É, Cavaquinista eu vou deixar pra Henrique. O Wallace é monstro, né? Gente É, cara, o fina, Wallace. toca pra caramba. Conheço o Wallace há muito tempo. E o Wallace foi quem me deu a dica de você, né? É, ele Eu falou não comigo, ele conhecia o seu falou. trabalho. A Ele, gente cara, estava, Robson, a gente estava ouve lá a conversando. Samara, cara. Ele falou, ouve a Samara. Eu falei, Samara? Ele disse, cara, Samara tocando violão sete cordas, tocando pra caramba e tal. Eu falei, vou. Mas o Wallace é de uma gentileza gigantesca. Às Sim, uma vezes, pessoa muito iluminada, né? Gente fina toda a vida. Um dos meus primeiros violões que eu comprei foi com ele. Ele tinha um sete cordas, lá que era do Rogério Santos. Aí ele foi e me passou. Então, assim, a gente tem uma amizade muito grande, né? Muito tempo também. e ele é mercadopeça, que eu chamo. Ele vem no bocado e já passa instrumento. Sim, ele vende violão, compra, ele tá sempre trocando de instrumento. Mas eu acho massa dele porque às vezes eu mando. Eu conheci ele por causa do Henrique, né? Sim, sim, Até tudo isso que eu faço aqui, principalmente vocês aí do Rio, eu conheci muita gente através de Henrique. sim. Henrique é amigão. Em 2018 eu fui ao Rio.
fui lá na casa dele, lá em São João do Meriti, a gente É, foi eu para moro aqui Petrópolis também. junto. Eu moro aqui também. Ah, A gente é? mora bem perto, é. Pronto, fui lá. Eu acho que Legal. era a rua Armetiza, eu acho, um negócio desse, a rua dele. Ametista, alguma coisa assim, né? Ametista, é. Isso, Aí a gente foi pra Petrópolis. Fui com o Lilian, a esposa dele, eu fui com isso. minha esposa. Aí eu Uhum. conheci o Wallace por ele, mas o Wallace é uma gentileza incrível. Às vezes eu pergunto um negócio a ele, Wallace, como é que tu faz isso, cara? Aí ele manda um vídeo, às vezes liga pra mim do Zap, tá Ele é entendendo? muito Ó, generoso, cara. Ele é um aí quando liga ser pra humano mim incrível. pô, 40 minutos no telefone, na ligação de vídeo do Zap, a gente conversando, trocando ideia. Muito É um legal. cara super generoso. Samara, Diga lá. primeiramente, boa noite, né? Aqui então a galera tá entrando. Boa noite, galera. Marcuse, Tem um monte de muitos amiga minha aí, músicos ó. Ana Paula aqui. Cruz, Sheila Opa, Ana Paula, Moisés, tá todo mundo obrigado aí. aí pela presença, galera. É, muito música aqui também, Dalisson, Leonardo Braga, maior galera, Diego, a maior galera tá aí. Legal. Marcuse, abraço, irmão. E primeiramente eu quero agradecer, né? Eu sempre faço isso, a gentileza de você disponibilizar seu tempinho aí para vir bater esse papo com a Eu que gente. agradeço o convite, o carinho pelo meu trabalho, assim, eu poder contar um Justo. pouco da minha trajetória. Eu que agradeço, estou muito feliz. Eu acho importante isso, tá entendendo? A gente tem pouco registro de músico. O Sim, Ian, eu ouvi o Ian Félix semana passada aqui, eu achei uma coisa que ele disse muito interessante. Ele falou, Robson, eu ia para shows para ver os músicos tocarem. Às vezes eu não ia para ver o o artista. A gente, artista em si, né? logicamente, você vai por Alexandre Pires, mas às vezes você vai pelo músico que toca lá, que você admira o trabalho, para aprender alguma coisa, para de repente, né? Sim, Então eu comecei a perceber isso e comecei a perceber que tem uma lacuna. A gente tem muito artista emblemático que não tem um registro legal. E aí eu comecei a fazer uma. Primeiro foi o Wallace, né? Até falei sim, pra ele, pô, Wallace, se você pegar aí um lapso de tempo de 15 anos, você tá em todas, cara. Até brinco com ele. Foi o único sim, cara que tocou ao mesmo tempo com Beto Carvalho e com Diogo Nogueira. Aí daí você tira a dimensão do seu trabalho. E eu acho verdade. importante, eu vi ele primeira vez, aí eu fui ouvindo uma série de músicos, até que chegamos aqui, minha amiga. Ok, que bom. Muito agradecida. Tamo junto. Então aí, a gente começa sempre falando daquele início, né? Como é que surgiu a música na sua vida? Como Sim, é que, como então, é que se deu isso aí? eu comecei a conhecer a música, né, na escola de música onde eu estudei com o Henrique Garcia. Se chama AMC, que é a Associação do Movimento de Compositores aqui da Baixada Fluminense. E tinha um professor lá, um dos idealizadores do projeto, que era muito amigo da minha família. Inclusive, ele é compadre do meu irmão, ele era padrinho dos meus sobrinhos. Então, a gente tinha esse vínculo familiar, era uma amizade que era quase família. Aí ele trabalhava na escola de música e ele apresentou a escola de música, falou para minha mãe e tal, que estava tendo uma escola de música, que tinha oportunidade de aprender instrumentos e tal. Aí minha mãe rapidamente, porque minha mãe era empregada doméstica, então minha mãe saía para trabalhar, eu ia para a escola de manhã e à tarde ficava naquela farra de rua, sem fazer nada. Aí minha mãe, não, vamos fazer alguma coisa, vamos entrar num curso e, graças a Deus, foi o curso de música na escolinha que a gente carinhosamente chama. Aí lá foi que eu conheci os grandes mestres através do Amarildo, do Bernard, da Lena, que é a diretora da escola. Aí fui conhecendo o instrumento, conhecendo Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, os grandes mestres que a gente, infelizmente, a nossa geração ainda não conhece, né? E lá na escola a gente trabalha com esse resgate também, a gente trabalha com crianças e adolescentes, desse resgate, de mostrar esses grandes mestres. E lá eu aprendi. Aí eu comecei no violão de 6 cordas, que é o tradicional, né? Aí a gente formamos um grupo lá entre os alunos e no grupo tinham 2 violões de 6 cordas. E como a gente tocava choro, às vezes ficava aquela mesma linguagem, né? Aquela mesma linguagem harmônica. Aí o Amarildo, né, teve a ideia de falar, a gente tinha acabado de ganhar um violão de 7 cordas também. Aí ele, vamos aprender esses 7 cordas aí, porque no choro tem que ter os 7 cordas, né? Aquela linguagem do Dino, aquela coisa maravilhosa. Aí eu falei, aí na verdade, um outro menino que fazia parte do grupo, que começou tocando 7 cordas. Só que aí não deu muito certo, o marido resolveu passar para mim, me ensinar a tocar.
Só que o marido também ele tocava muito 6 cordas, ele não tocava 7 cordas. Então, assim, foi uma descoberta. Nosso estudo era através de livros, né? Dos livros, dos grandes 7 cordas, e de ouvido. A gente tirava muita coisa de ouvido, assim, escutando o Dino, né? Que a nossa primeira escola é o Dino, né? A gente não tem discussão. Aí ouvindo Dino, tal, tirando, procurando muita coisa na internet, livros. E aí eu entrei nesse mundo aí e não saí mais, me apaixonei. Aí veio, depois que eu comecei a entender a linguagem de 7 cordas, das costuras que a gente faz no instrumento, aí comecei a ouvir o Carlinhos também, que é a minha referência máxima. Eu estudei muito Carlinhos 7 cordas. Tinha um disco do Luiz Carlos da Vila, que ele fez os 7 cordas. Cara, eu sabia cada frase que ele fazia naquele disco. É aquele ao vivo? É um ao vivo? É o ao Que vivo. Márcio Hugo tocou cavaquinho. Isso, que acho que foi gravado no Rival. Aquele disco é incrível. Eu tenho aquele Sim. CD, né? É incrível a qualidade do A sonora sonoridade, dele, né? assim. E os Carlos cantando, né? Um negócio assim, é uma coisa de paz, assim. Você escuta, né? A maneira como ele canta. Uhum. É um negócio, é um iluminado. Aí, Samara, deixa eu diga. só interromper você rapidinho. Algumas coisas interessantes. Eu vou falando e você vai anotando, né? Algumas coisas para não. Primeiro de tudo, essa ideia, né? De sua mãe teve. Eu tenho 2 filhos pequenos, de preencher a criança com alguma coisa, né? Eu sempre chamo a atenção para essa coisa da arte, né? A música, como eu sou apaixonado por música, eu estou sempre tocando aqui, meus filhos, né? Então, o mais velho tem 9, o outro tem 5. Eu também tenho um filho, Pedro. Ele tem 5 anos. Então eu ouço, né, relatos, às vezes, de que o primeiro estímulo da música, às vezes, é em casa, né? Vendo o pai tocar, ou um tio. Eu fico, oh, meu Deus, meus filhos vão, esse estímulo eles têm demais. E é interessante isso, né? É uma coisa a pontuar. Segundo, uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que é característica do projeto seu e do Henrique, lá que vocês estudaram. Você foi contemporâneo do Henrique, chegou a estudar junto com ele lá? Sim, foi na mesma época que a gente estudou. Inclusive, a gente faz o primeiro grupo de choro que a gente montou lá na escola, a gente fazia parte do mesmo grupo. Entendeu? Ele tocava cavaquinho. Por volta de quantos anos, Samara, você tinha? Rapaz, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu entrei na escola com 11 para 12 anos, se eu não me engano. Legal. Porque faz tempo, bacana, né? Mas foi por esse período aí, 11, 12 anos. Não, eu acho importante pontuar também, até para os colegas que são músicos, você falar uma coisa interessante, esse resgate do choro, né? Como eu sou do cavaquinho, às vezes o Luizinho Crozet tá aí também, a gente fala muito sobre isso. Às vezes a turma nova, ela perdeu um pouquinho essa história do choro. Essa grande escola, né? O choro é uma grande escola. Assim, a gente tem a linguagem do samba, mas o choro, assim, ainda mais pra gente que toca 7 cordas, é uma grande linguagem, uma coisa bem importante que a gente não pode deixar esquecida, né? Justamente. Inclusive, um dos objetivos também desse papo que eu tenho mantido com alguns músicos é justamente tentar, lógico, ninguém tem pretensão de, né? Mas de sempre estar resgatando aquela história que o violão de 6 é um violão de acompanhamento, como o Wallace faz muito bem. Sim. Né? E às vezes eu falo muitas vezes, eu vejo o cara tocando 6,5, né? Às vezes o cara faz mais uma baixaria do que o acompanhamento. Sim. Escutando o cara fazendo a baixaria, mas o acompanhamento. Acaba ultrapassando a linguagem de cada instrumento. Não que seja proibido você fazer frases de 6 cordas, mas tem tudo. Eu acho que a galera às vezes perde um pouco da essência do que é a união dos instrumentos. Por exemplo, na percussão tem a linguagem percussiva. O surdo tem o seu papel, o pandeiro tem o seu papel, o tantã tem o seu papel, e nas cordas também. Cavaquinho tem aquela coisa de centrar, de dar aquela base, os 6 cordas também, os 7 cordas já vem uma coisa meio que costurando. Então, assim, é toda uma questão de linguagem, que eu acho que a galera também às vezes esquece de entender, saber do que está se tratando. Às vezes a galera da percussão acha que é só pegar um instrumento, um dum, tic-dum, tic-dum, tic. Não, tem uma linguagem, tem uma essência, tem uma história ali, né? Claro, o Marcelinho Moreira, numa live eu escutando, ele falou, hoje em dia ele fica vendo, às vezes, ele falou, eu vejo o cara que fica virando toda hora no repique, Sim. Mas eu vejo o cara que vira muito, ele não faz mais a condução, ele não tá entendendo que... Pô, e a gente tem uma grande referência de condução, que é o
O Bira. É, o O Bira gordinho, não, gordinho do surdo, o né? gordo. Cara, Pois é, então, às vezes ele fala justamente isso, de que o cara que faz o mais, mas não faz o menos. Então, assim, é, o choro, né? Ele, às vezes eu vejo com a turma do cavaquinho, às vezes a turma que já escutei cara dizendo, não gosto de chorinho, tá entendendo? O caramba, cara que toca tristeza, cavaquinho. né? É, fica assim porque eu vejo todos os grandes cavaquinistas, todos os grandes, salvo alguns, obviamente. Não é uma regra, não é uma obrigação. Mas, Uhum. poxa, todos começaram no choro. Mesma coisa do violão, né? O Sim, recurso a educação musical, o recurso que aquilo lhe dá é muito grande, né? sim, verdade. É extenso, né, cara? Você, assim, você aprende a harmonia, porque as harmonias do choro são coisas, assim, elaboradas para você estudar. Você aprende as baixarias, as melodias também, que tem melodias que são bem complicadas. Então, assim, é uma grande escola, o chorinho, é uma grande escola. E eu acho interessante, o Henrique sempre pontua, né? Eu tenho visto as lives do Henrique, justamente isso, ele pontuando que a escola do qual vocês estudaram, né? Sim, Ela começou na linguagem do choro, né? Eu acredito, era na leitura formal mesmo, Samara? Na sim, leitura de partitura. Porque todos Henrique os estudou nossos, na partitura. sim, Henrique fala que todos só aprendeu a ler lá, né? os nossos Só entre alunos. aspas, né? Não, sim, na escola de música a gente ensina a teoria musical, ensina a prática, que é bem importante, né? Porque, assim, eu tenho vários amigos que são grandes músicos, mas que não têm essa habilidade da leitura, que também é muito importante, né? E lá na escola Claro. o aluno tem que ler. Claro, show. Aí, vamos continuando. Então, aí você já, com o professor lá, você já fez a migração para o processo de violão sete cordas. Isso, E aí começou a ouvir. Você chegou a estudar por aquele método do Luiz Otávio Braga, com de violão sete certeza, cordas? sim, Né? sim. Ali é. Aquele método é maravilhoso, né? E do Luiz Otávio, daí depois, agora recente, eu tive outros livros assim. Mas a minha escola maior mesmo foi o ouvido, foi o rádio. Eu ficava ouvindo muito os caras assim. Eu não lembro se na época tinha essa frequência de YouTube, eu acho que não. Mas eu lembro que eu escutava muito, assim, muito CD, muito. Tinha fita também, eu ficava ouvindo e tentando tirar de ouvido. Eu lembro a minha primeira baixaria que eu tirei foi aquela introdução do Estrela de Madureira. Tá com o violão aí pra gente fazer? Foi a minha primeira introdução, assim, e eu demorei quase um mês para tirar de ouvido. Foi muito engraçado. Mas aí depois que eu tirei, eu falei, cara. Aí o Amarildo, ele era um cara assim muito sensível, né? Muito gênio também. Ele ficava, Samara, tenta ficar ouvindo as baixarias, porque no meio da gravação tem vários instrumentos. Então você se concentrar na baixaria, assim, foi se tornando um vício. Tudo que eu escutava, eu ficava com o ouvido na baixaria. E aí fui aprendendo, fui tirando as coisas do Carlinho, eu tirava muito, assim, e decorava as coisas, né? E fui passando para as outras, as frases que eu aprendi em uma música, eu colocava em outra, e assim, a gente está aí Muito até hoje. intuitivo. Muito intuitivo, é. Eu Muito estudava também intuitivo. pelos livros, mas o meu ponto maior foi o ouvido mesmo, tirar as coisas de É porque ouvido. quando, é porque quando você escuta, você começa a ter a percepção. Uma coisa que você falou que eu acho interessante, é tão engraçado quando você faz um solo, ou uma música que você pega, que você demora muito tempo. Eu faço muito no choro. Às Uhum. vezes eu pego o choro, depende da dificuldade e da frequência com que eu estudo, mas tipo em uma semana, em 2 semanas. Aí quando você toca é tão rapidinho, você fica, meu Deus, né? O resultado. Eu Uhum. estava falando isso para uns amigos, outro dia eu estava falando isso para uns amigos no grupo que a gente tem aqui. Como é gostoso você ler um choro que você nunca escutou de ouvido, né? Sim, sim, isso é Agora eu estou impressionante, né? pegando, eu tô fazendo exercício do cavaquinho com um grande cavaquinista aqui, Rafael Almeida, amigo meu. Ele está escrevendo ele escreveu muito choro, está Uhum. escrevendo, né, durante essa quarentena. Aí ele falou, eu falei, Rafa, me dá seus choros para eu estudar, porque como eles nunca foram gravados nem tocados, eu exercito a A leitura. leitura, sim, claro. E é tão bom quando você vê aquele papel que você toca, né? Depois você Aí tira a depois música que dali. você entende a música, né? Porque a gente também tem esse vício de assim,
pegar uma partitura, mas de uma música que você já conhece. Então a leitura ali fica meio que intuitiva, você já tem a música na ouvido, cabeça e no vai ouvido, né? tirando as notinhas ali. Agora, quando você pega uma música que você nunca ouviu, é aquela descoberta, né? Da leitura mesmo, e de entender a música. É um processo muito legal. É muito legal. É muito legal isso. Uma coisa que chamou a atenção, você falou do Carlinhos, Samara, eu tenho falado Uhum. ao longo, eu falei até com o Hudson, né, também, filho dele Sim, aqui, o ele bateu Whitson, esse papo grande comigo, figura também. gente boníssima. Uhum. E eu tenho conversado também com os amigos, é impressionante, né, como é que eu posso dizer, o Carlinhos, ele vai em cima, né? Ele não erra, é É impressionante. Você fica, preciso. é preciso, você fica torcendo, vai errar, mas não porque você não gosta dele, só para ele errou, ele não erra. Mas assim, a grande sacada dele, que eu percebi em algumas coisas no seu trabalho, eu ouvi algumas coisas que você fez, é que ele tem uma mão direita muito boa, né? Ele não é Sim, só aquele de violão de dedeira, né? ficar fazendo. Não, não é. Uhum. Ele não é. Ele tem um swing muito grande, né? Sim, sim. Tem Ali. umas coisas percussivas que ele faz no violão também que é genial, né? Eu falo até assim, às vezes, eu acho engraçado, mas eu acho que é como você falou, o vício, como eu não toco sete cordas, é o vício do violonista sete cordas de só olhar a baixaria e Sim, esquece de sim. olhar, aprender um pouquinho também a levada dele ali, Claro, né? Aquela claro, porque condição. é Só como eu. pontuar aqui um pouquinho, Samara, Uhum. licença. Lucas Braz entrou aí, viu? Estou Ah, encomendando o violão com o Lucas Lucas, Braz. olha, vai fazer meu violão. Gente, eu tô tão ansiosa. Esses dias ele me mandou umas fotos do processo. Cara, fiquei tão emocionada. Falei, gente, meu violão tá ficando pronto. Cara, Um abraço, Lucas. é o primeiro instrumento que eu escolhi as madeiras. Ele mandou para mim, É, o Lucas mandou qual, Robson? O fundo, o Aladimbu, e eu falei, quero essa aqui. Com cara, essa e é lá, tão esse kit prazeroso, aqui. né? Você escolher o seu instrumento. É diferente de você chegar numa loja e o instrumento já tá pronto. Claro. Agora, esse E ele processo, essa ansiedade, né, que gera na gente. nossa, demais. E quem me apresentou, assim, quem fez a ponte foi o Wallace. A gente estava Sim, conversando, sim, aí ele sim. foi e falou do Lucas. Eu falei, cara, eu já conhecia o Lucas, a gente já tinha trocado uma ideia. Aí eu falei, não, agora é a hora, tem um sinal falando aí, vamos embora. Pô, Lucas, professor Paulo capricha, também hein, está Lucas, aqui, que eu tô viu? ansiosa, hein? Professor Paulo do Planeta Música também está Ah, aqui, legal, viu? seja Professor de bem-vindo. ritmos, lá de violão. Seja bem-vindo, Uhum, professor. Depois eu vou bater esse papo com você aqui também, viu? legal. Mas, então tem isso, né? Qual é a sua concepção, Samara, de violão sete cordas? Você também vai nessa linha do Carlinhos, que é seu mestre, né? Sim, Você pensa sim, assim também? penso e concordo plenamente, porque assim, é diferente de da nossa escola principal, que é o Dino, que era essa linguagem que só fazia baixaria, né? Ficava o tempo todo ali nos bordões, tal. Você percebe que o violão foi evoluindo ao longo do tempo, o violão sete cordas foi evoluindo ao longo do tempo, com essa junção, porque fica meio que separado. Cada instrumento tem a sua função. Seis cordas é fazer a base, sete cordas é fazer a baixaria, costurar ali a música. Agora, quando você une esses dois instrumentos, olha como é que cresce a música, né? Você saber colocar uma baixaria, saber fazer harmonia no ponto certo, porque a música tem disso. Tem horas que você não precisa ficar fazendo um monte de coisa. É o momento de quem está ouvindo prestar atenção na letra, de repente um outro instrumento aparecer, dar um brilho, que aí você segura ali a onda fazendo a levada, depois você cai de dentro da baixaria de novo e depois você faz a harmonia. E eu acho que é meio por aí. Eu procuro seguir essa linha. Eu não fico fazendo baixaria, eu faço as baixarias na hora que tem que fazer. Isso acontece muito também no partido alto, né? O partido alto tem essa coisa das baixarias, da brincadeira, e você acaba não usando muito a harmonia. Isso pelo menos eu acho, né? Agora, quando tem uma música mais melódica, sei lá, o Sol Nascerá, que aí na segunda você vem fazendo aquela harmonia, dá a oportunidade dos espectadores prestar atenção na letra, na cadência da música. Eu acho que é mais ou menos isso. E às vezes confunde, né, Samara? Às vezes o cara que de repente tem essa educação musical, né? De Uhum. colocar a coisa no lugar certo, de não ficar toda hora sujando a música, né? Isso, isso. Às vezes é taxado como um cara limitado, mas não é. Na Pois realidade, o é, cara tem muito recurso. É uma visão errônea, né? é Até o isso, é isso. Luizinho,
O Luizinho ela até falou que tá aí na live também, o Luizinho Cruzeiro, ele falou uma vez que no começo, ele na imaturidade dele, ele olhava às vezes um violonista de 7 cordas que pouco fazia, Uhum. quando fazia bem, mas que pouco fazia. E achava que o cara era Tava limitado, tímido, né? mas Não aprendia. depois ele foi entender que era educação aquilo, né? Sim, sim. E eu acho que é isso, porque foi o que você falou no início. Tem muitas pessoas que acham que tocar o samba ou fazer uma música é uma disputa de instrumentos. E não é. É o entendimento. Por exemplo, cada instrumento tem a sua função na música e tem o seu momento de brilhar. O surdo entra na segunda para dar aquele. Os 7 cordas vem fazendo a baixaria, o cavaquinho vai dando umas centradas, às vezes a dinâmica também de cada música. Então, é isso, é educação musical. Educação musical é muito importante. É muito importante isso. Mas vamos seguindo, Samara. Aí Sim. concluiu, como é que foi lá? Concluiu o curso e já foi para a pista tocar? É, Ou chegou a fazer outra coisa a nível de curso, assim? então, eu tive vários processos de estudo. Eu estudei com o Bartolomeu Vise também, que é professor da Hum, UFRJ. Eu fiz algumas aulas com Turíbio Santos, alguns workshops, né, que a gente chama. hum, Mas eu estudei muito com Bartolomeu, essa coisa de teoria, do violão clássico também. Não peguei muito não, porque minha praia é o samba mesmo. Mas, assim, contribuiu muito para o meu... de técnica, né? Contribuiu muito para o processo de, de, de tocar, né, o violão. Aí, na escola de música, a gente tem um projeto que era a oficina de samba e choro, onde a gente fazia mensalmente uma roda que a gente chama de feijão, que era roda de samba mesmo, que a gente convidava sempre um grande compositor, um grande cantor. Aí, pô, ia Monarco, Ney Lopes. Então, assim, desde pequena eu comecei a ter contato com esses caras. O primeiro evento que nós fizemos, os convidados foram os Carlos da Vila e Vanderlei Monteiro. Aí eu tenho até um caso engraçado para contar, porque assim, ele mandou o repertório e a gente tirou as músicas todas, né? Escrevemos as partituras, tudo direitinho para chegar no dia, não errar. Aí eu tirei as baixarias todas, se eu não me engano, era mostra o aí, mostra aí. mais, é muito mais que o calor de uma fogueira. A música era essa, em Mi maior. Aí eu, Oitava cor. isso, aí eu tirei as baixarias todas em Mi. Bicho, no dia ele pediu para cantar em Fá. Olha, Eita. e cadê que eu conseguia transportar? Não, e nem harmonia, porque a harmonia é complexa, né? Aí, cara, foi um desespero assim. Eu falei, cara, meu Deus do céu. Foi muito É por... engraçado esse dia, porque mudou o tom. Ele pediu pra cantar, e acontece, né? Aí eu, Claro. caraca, cara. Aí também entrei nessa onda de, pô, o cara tem todo o direito de mudar o tom. Aí foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com esses grandes mestres. Aí comecei a tocar com o Ney Lopes. Na época, eu e a Silene, uma outra menina lá da escola também, a gente começou a fazer uns shows com o Ney Lopes. Aí fizemos shows no Rival, com o Nilce, tocando cavaquinho. Então, cara, Music. assim, foi uma escola, foi um momento muito importante, assim, para a escola e para a gente crescer profissionalmente, né? Foi o primeiro Aí grande artista que você tocou assim, foi o profissionalmente, primeiro, vamos Ney dizer? Lopes, foi Ney Lopes. Logo com o Ney Lopes. E o engraçado também é que eu não tocava 7 cordas com o Ney, eu tocava cavaquinho na época. Porque o produtor, o Rui Quaresma, que fazia o violão e eu tocava o cavaquinho. Porque assim, ele queria tanto que a gente tocasse. Falei, cara, tudo bem também. E também foi outra escola muito legal, aprender a tocar o cavaquinho. Eu fiz muitos shows com o Ney, a gente viajou o Brasil quase todo. Fomos para o Peru, para um festival que teve lá, a gente participou. Foi bem legal, assim. Essa coisa de tocar, eu tô tendo umas aulas com o Michel Ramos também. Uhum. Duas coisas que você falou também, a parte técnica, né, do violão. Eu, por Sim, exemplo, comecei a estudar violão há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Não me adaptei ao clássico, né? Porque o clássico sim. é aquela escola bem, né? Erudita, Tem que aquelas sentar coisas. assim, erudita, tem que sentar Uhum. assim, o dedo tem que atacar assim, a mão Uhum. esquerda, né? Eu queria tocar, né? Novão, novo, também não tinha Uhum. essa disciplina toda. Aí larguei. Mas a gente tem que beber na fonte do clássico, né? Para pegar a técnica, porque toda a técnica do violão vem do Tem. A clássico. gente tem que estar. Eu sou de uma teoria muito simples. Informação é sempre bom, cara. Se vier qualquer estudo, qualquer Claro. coisa que for acrescentar o seu processo no instrumento, é ótimo. E esse processo estudando com Bartolomeu
foi muito importante, assim, essa coisa da técnica, da mão. Eu lembro que uma das oficinas que eu fiz com o Turíbio, eu estava fazendo uma digitação no magoado, na época eu tocava magoado, agora eu não lembro mais. No magoado, aí ele mudou a digitação toda. E, cara, muito mais fácil. Ou seja, eu estava estudando pelo jeito mais difícil. Eu não esqueço disso até hoje. Aí ele foi, ó, faz aqui, ó, faz o solto aqui. Aí eu, caraca, cara, coisa simples que tem que ter uma outra visão para te apresentar, né? Eu não sei, acontece isso comigo muito no cavaquinho. Às vezes parece que a leitura ela vai mais rápido do que esse pensamento de digitação. E aí eu não leio no violão, eu leio no cavaquinho. Uhum. Aí eu vou fazendo, mas só que a digitação não é a melhor. Às vezes eu paro, eu estou fazendo muito isso agora. Eu estou parando para raciocinar em cima da digitação que eu vou usar. Porque a gente sempre caminha pelo lado mais difícil da execução, né? E existe um caminho mais fácil também, né? Pois é, mas eu acho que é tipo intuitivo, a leitura vai, você já vai lendo aqui, encaixando, né? E quando você olha, às vezes, uma corda que você está fazendo, abrindo muito, ela tá ali solta. Pois é. Para você fazer. Verdade. Eu acho interessante. Você sofrendo lá do outro lado. Pois é, e você sofrendo. Aí estudou harmonia no Siga, porque você falou uma passagem interessante, né, Samara? Essa coisa do músico lá, o Luiz Carlos, eu acho que você falou, né? Da Vila. Alterou o tom da música. Sim, sim. Não foi? E então, aí é um pânico para muita gente, né? Nossa, na época eu fiquei assim, apavorada. Eu era muito nova, né? Aí você correu atrás de acompanhar os Carlos da Vila. Oi? Aí correu atrás de ir para estudar harmonia, preciso estudar isso. Não, e foi na hora. Então foi assim, uma catástrofe. Ninguém foi, porque essa harmonia é muito complexa, né? Então você transportar na hora foi assim, pelo que eu lembro, foi cada um pro lado. Mas foi uma experiência muito boa, né? Foi muito boa. Mas e eu não estudei no Siga, não. Isso aí sabe o que foi, Samara? Uma coisa que eu tenho falado muito com os outros colegas é o chamado choque de realidade. Às vezes tu vem tocando e tá todo mundo, poxa, tá tocando bem, você tocando aquela coisa arrebentando e tal, e não sei o que, bababá. Aí às vezes você se depara ou com um músico maior, que seja melhor do que você, não é melhor, tenha mais recurso, obviamente, experiência e tal, ou com um artista, né, que ele coloca no outro patamar. Aí você às vezes se depara com essa situação de chegar, às vezes, isso acontece muito com músicos que são muito bons na noite e vão estudar, exemplo, né? E às vezes quando o músico ele é da noite e vai estudar, às vezes ele tem que dar uns passos para trás, né? Dar uma recuada. E às vezes acontece, com o cara que tá tocando, já vi muitos músicos falando disso, vai para um estúdio e aí o cara joga no peito um negócio lá, ó, faz isso, e o cara não sabe fazer, não sabe ler, não sabe executar. Então é um chamado choque de realidade. Eu acho que não foi mais ou menos aí, você se deu conta que, epa, não aí foi apavorante, assim, né? Aí o Amarildo também, muito presente, a gente começou a estudar essa coisa de transportar o tom, né? Eu lembro também até hoje que a música que ele foi o Madalena do Martinho. Não, do Martinho. Madalena. Então ele fez eu tocar em todos os tons. Todos os tons. Ré, dó, tal. Aí depois a gente começou a fazer baixaria. E ele queria que eu fizesse a baixaria que eu fiz em Ré, queria que eu fizesse em dó, queria que eu fizesse em sol, queria que eu fizesse em fá. Então isso foi muito grandioso, assim, foi um passo, assim, foi um aprendizado largo, assim, foi uma parada que abriu a minha mente. Assim, eu falei, caraca, rola isso, sabe? Você fazer a baixaria no mesmo tom e depois você jogar as músicas e mudar o tom também. Aí parece que vai dando aquela engrenada, né? Vai apertando, você vai entendendo, você vai... Caraca, e foi muito legal, assim. Aí foi, por conta desse episódio, foi mais um aprendizado que a gente teve, mais um estudo. O Amarildo foi o seu grande mentor, então, né? Nossa, o Amarildo, uma pessoa, assim, genial, cara, genial. Tanto como amigo, como professor. Era uma figura extremamente, assim, hilária, super engraçado, de bem com a vida. Ele era cadeirante e, assim, super de bem com a vida, cara. Às vezes esse fato não aparecia pra gente, porque todo lugar ele tava com a gente, todo lugar ele entrava, todo lugar tava tudo certo, sabe? Era muito bacana. Legal.
É muito importante, né, Samara? Você tem um professor de música, assim, um mentor, né, que lhe Sim. coloque no caminho correto. Ele foi Porque pessoa fundamental na minha história, assim. às vezes eu vejo que também tem muito, eu ouço muito relato aí de gente que desiste da música por um professor que não, de repente não tem didática. Exatamente. Chama até a atenção agora nesse momento que tem muito, eu estou vendo aí, tem muito músico, inclusive músico com muito recurso, muito músico bom, obviamente, também. Uhum. Mas aquele músico bom, galera, às vezes não é o melhor professor, às vezes não tem a Exatamente. didática. Uhum. Então tá todo mundo nesse desespero de querer dar aula, de querer dar curso e tal. É, Observem porque bem. tem que ter um certo cuidado com o aluno, né? Porque é isso. Você toca pra caramba, você sabe fazer, mas para ensinar você não tem não Essa tem esse aptidão, esse carisma, é. dom. Isso aí. E É, também tudo é um bem dom. também, né? Não, eu falo só para a pessoa, às vezes, mas o que eu digo é o seguinte, que às vezes a pessoa acaba entrando numa dessa e não aprendendo e Uhum. achando que não aprendeu, às vezes por não ter aptidão, ou porque eu já Exatamente. ouço muito. Não, não, cara, um bom professor, ele lhe ensina tudo. Uhum. Obviamente, você às vezes pode não aprender uma coisa que seja, né, muito difícil e tal, mas você vai fazer música. Música todo mundo aprende. É, e às vezes você aprende com esse cara, eu digo pelo que eu vivi com o Carlinhos, porque minha vida toda eu queria estudar com o Carlinhos, estudar presencialmente, e o Carlinhos não dá aula. Mas, de certa forma, eu aprendi diretamente com ele, vendo, ouvindo, entendeu? Ele, não, ele foi meu professor, assim, vamos botar entre aspas, na coisa de visual, da obra dele, da história, entendeu? Sim, sim, sim. Continuando, Samara, aí começou a tocar com o Ney Lopes, e aí Isso. rodou, como você falou, foi no Peru. Depois pulou para outra artista. Já, isso no cavaco. Isso era no cavaco, né? Aí A depois eu, artista mesmo para tocar o violão e já foi no violão de 7 cordas ou ainda passou por um de 6 para chegar no 7 cordas? Não. Depois do cavaquinho, eu continuei no sete cordas. E assim, com o Ney eu fazia cavaquinho e toquei com o saudoso Walter Alfaiate também. Uma temporada muito boa que a gente fazia um show. Tinham vários projetos que a gente viajava, né, para apresentar a obra deles. Aí depois no sete cordas, cara, eu acho, porque assim, são vários períodos, né? Teve essa coisa das rodas de samba lá na escola de música tomarem uma proporção muito grande, e lá eu acompanhei vários mestres, acompanhei Nilce Carvalho, Seu Monarco, Ney Lopes, nossa, assim, velha guarda da Portela, velha guarda do Império, Turíbio Santos foi lá na escola, então assim, tem uma lista de pessoas que foram lá na escola que dali que foi a parada mesmo, assim, o prazer de estar acompanhando esses mestres, e desses mestres começarem a me conhecer também, entendeu? Então aí fui fazer show com a Nilce, participações, né? E assim, inenarrável estar acompanhando esses caras, assim, esses grandes mestres. Dorina, que hoje é uma grande amiga, uma mulher maravilhosa, está aí na luta pelo samba. E atualmente eu toco com a Tereza, né? A gente fez o show Sorriso Negro ano passado, viajamos para alguns lugares, também fizemos um grande show no Circo Voador. E Tereza também é uma grande amiga, uma figura nessa quarentena que está A Tereza assim, Cristina? Tereza Cristina, falo Poxa, Tereza pois Cristina, é. está nessa Tereza quarentena Cristina é. assim, ajudando a gente. Ela fez agora uma live para poder ajudar nós da banda, deu uma força muito grande. E essa coisa da resistência, tá mostrando cultura pra gente. As lives dela são maravilhosas, assim. Então tenho Não, muita, a Tereza muita Cristina, gratidão pela Tereza. existem umas lives que elas vão além da música, né? Uhum, A live que o Márcio Vanderlei faz, eu acho genial. O cara fala de política sem ser partidário, o cara uhum, fala de vida, o cara fala de música, de instrumento, de tudo. É mais ou uhum. menos uma Tereza Cristina. Sim. Primeira gravação, se lembra? Primeira. Acho que foi eu gravei um CD do Ney Lopes, o Chutando Balde. Foi uma das minhas Cavaquinho, primeiras. Violão. Aí eu gravei violão. violão. Foi uma das Se lembra primeiras. qual foi a música? Rapaz, faz tanto tempo isso. Eu acho que foi uma das músicas que eu gravei foi essa, Chutando Balde, que era o título do CD. Gravei também Como é que foi? Pode terminar, desculpe. eu gravei, Pode uma das terminar. primeiras gravações também foi o Miguel dos Anjos, um cantor de Minas Gerais também, canta pra caramba, acho que foi uma das dobradinha, Ney Lopes e o Miguel dos Anjos, as primeiras gravações de CD, né?
E como é que foi chegar no estúdio a primeira vez? Porque todo mundo fala Nossa, que cara. é Pô, um a clima primeira. Não, e diferente, né? É um assim, negócio os estúdios, é né? intimidatório, né? Sim, e eu muito nova, né? Menina, com violão tímida, não falava, não abria a boca. E aquela sacanagem toda de estúdio, né? Todo mundo se zoando, pá, pá, pá. Aí teve um episódio que eu tava gravando uma música, aí eu errei. Aí eu falei assim, maestro, desculpa, eu quero regravar porque eu errei. Aí o Fernando Merlindo, pianista, Hum, falou assim: ah, não esquenta não, não precisa gravar de novo não, depois o Carlinhos vai regravar tudo de novo. sempre falam assim, sempre. Sacanagem, né? Eu É. novinha, cara. Aí eu, poxa, caramba, tô dando o meu maior. Aí depois eles Ma- falaram que era zoação. Márcio Vanderlei conta que foi gravar a primeira vez, aí disse que estava errando lá, aí o Paulão dizia, rapaz, a gente vai ter que chamar o Mauro. O menino aí não vai acertar não. Aí o outro dizia, aí ele errava, o cara vai ter que dizer, rapaz, vai ter que ser o Alceu mesmo, ou o Márcio ou o Alceu. O menino aí não vai acertar não. E ele, pô, todo negócio aqui, aí foi ficando nervoso, nervoso, nervoso. Aí teve uma hora Uhum. que ele disse que o Paulão entrou lá e disse, ou tu vai acertar esse negócio agora, ou tu não vai tocar mais nunca aqui. Deu um chega nele, aí ele Gravou tocou, direito. É, mas aí foi gravou direito. sacanagem lá, né, cara? Aí eu fiquei triste, né? Porque, porra, depois que eu fui pegar o espírito da coisa, eu acho, os caras estão tudo zoando. Tem a liberdade, Samara, a gravação no sete cordas, o maestro ele dá uma liberdadezinha ou tá tudo escrito ali para seguir? Como é que funciona, né? Dá uma certa liberdade, mas assim, depende do maestro, né? Depende de quem está produzindo o disco. Tem alguns maestros que gostam de baixaria o tempo todo, tem outros que falam, ó, a primeira parte aqui tu pode quebrar o pau, a segunda tu dá uma segurada. Entendeu? Tem esse. E eu procuro sempre deixar o maestro perguntar a quem está produzindo o CD. Inclusive, antes de acontecer essa pandemia, a gente gravou. O último CD que eu gravei foi o do Bossa Prosa, que é um grupo de mulheres aqui do Rio, e que quem estava fazendo a direção musical era a Nilce. Aí eu troquei essa ideia com ela. Falei, Nilce, como é que vai rolar essa música aqui? Você quer baixaria? Aí ela falou isso, Samara. Começo tu mete brasa na baixaria, na segunda tu dá uma segurada. Não precisa nem tocar, na segunda que vai ser mais um violão de seis. Então tem esse diálogo, entendeu? Lógico que também tem a percepção de você entender a letra e não ficar fazendo baixaria onde não deve e tal, entendeu? Mas às É vezes o raro, maestro dá essa dica também. é raro, né? O maestro que escreve alguma baixaria lá pro violão. Só se for uma coisa, uma obrigação, assim, né? Uma baixaria Entendi. obrigatória que vai, tipo, tá dentro do arranjo, só se for uma obrigação. Entendi. O Hudson falou que o Carlinhos, se Deus me abençoar, eu vou ouvir o Carlinhos aqui um dia também. Uhum. O Hudson falou que o Carlinhos disse que quando começou a gravar, né, há muitos anos atrás, os maestros, eles diziam, faz o que o Dino faz. Era uma Tinha coisa essas meio que comparações, né? era uma coisa meio repetitiva, né? A música brasileira, mas o samba, quando a gente começa a tocar, você falou aí, a gente começa a ter uma outra escola, né? Uhum. Tocar na rua, na noite, é uma escola É obrigatória para diferente quem da gravação, isso. é. E aí a gente começa a perceber, Samara, eu estava falando isso com o Michel, onde estava passando uns certos clichês, né? A Uhum. gente começa a entender aquela passagem que sempre tem no samba, tem em outro samba, Isso, isso. entendeu? E até se falou também que isso não era só pela progressão da própria harmonia, né, da tonalidade que você está tocando, Uhum. mas também porque os maestros eles faziam um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eles É, copiavam aquilo que dá certo, tá dando é. certo aqui, deu, por exemplo, para um artista tal, vai dar para fulano, né? Isso, E aí tu via exatamente. isso. E o violão sete cordas também obedecia a isso. Segundo o Hudson conversou comigo, o Carlinhos, Tinham essas ele coisas assim, antigamente, né? Assim, de você tá tão acostumado com aquela linguagem, por exemplo, eu vou vir um pouco mais para frente, né? Eu tô acostumado com aquele jeito do Carlinho tocar, que aí você tenta generalizar, querer que todas as pessoas toquem a mesma pegada do Carlinhos, e não é assim, né, cara? Cada um tem a sua pegada, o Carlinhos tem a genialidade dele, eu tenho a minha, cada um tem a sua. E antigamente rolava muito isso, tipo, ai, faz aquela coisinha que o Carlinhos faz, aquele. Cara, você quer que o Carlinho grave? Chama o Carlinho, né? Você quer a coisinha do Carlinhos? Chama o Carlinhos, né? Tem disse isso que também, né? diz que o saudoso Wilson das Neves fez isso E várias dava vezes. O cara até. dizia, rapaz, faz aquela virada que fulano faz. Aí disse É, que um dia lá o cara tava falando, acho que foi Márcio que disse na live. Aí ele parou,
bem Eu conheço essa calmamente, saiu da história. bateria, anotou o telefone, né? Entregou. Para que é isso? Não, o telefone de fulano. Você liga para ele, pede para ele vir gravar, entendeu? Eu conheço essa história, genial, né? Chegou meu mestre aí, ó, Alexandre Moreira, meu Opa, professor aí, meu bem-vindo. mentor, Boa noite. grande método de violonista 7 cordas aqui, chorão, viu, Oh, que Samara? beleza, maravilha. Bom que eu tô conhecendo Alexandre um aqui, monte de gente também. Começar a a seguir Samara um ou aqui é outro dos. pra gente A trocar as Samara coisas. começou no chorinho, viu, Alexandre? Quando você tiver aqueles alunos chatos que fica dizendo que não gosta de chorinho, ó. Mas Legal. a gente tenta, de uma certa maneira, desconstruir, né? Isso como eu Uhum. falei para você. Não tem como você tirar o choro e achar que você vai evoluir muito sem escutar aquilo ali. Sem passar Aí, por essa como é que história. foi? Teve alguma. Samara, eu sempre pergunto isso também, que eu acho engraçado. Teve alguma gravação que você considerou difícil, mais difícil, assim, que você olhou e disse, poxa, hoje o negócio foi quente. Hoje foi essa gravação. Me tirou do sério, o cara, o arranjador botou pra torar. Não, é Porque, recente. A porque o gente. Wallace, o Wallace contou uma história dessa, você contou lá com o Luiz Carlos Javila, o Wallace contou no estúdio. Ele foi gravar um saudoso Ivan Paulo, ele foi gravar um artista e uma cantora. E tava com as cifras, tudo, a partitura tudo numa tonalidade. E quando chegou lá, a cantora Era começou a o. cantar em outra. Caramba, Aí, quebra, né? foi. Aí começou a cantar em outro tom, aí o Wallace, Putz. toda a banda lá, né? Márcio Aham. Huck ia gravar cavaquinho. Aí o Ivan Paulo olhou, vamos gravar. Eu olhei assim, pô, vamos gravar em outro, vamos gravar, exemplo, se era em dó, vamos gravar em Aham. ré, entendeu? Ou não Aham. era nem assim, se é em dó, vamos gravar em fá, E tá é cantando em fá, pulo, entendeu? né? Aham. É um pulo gigante. Aí Aham. disse que o Márcio Huck, né? O Wallace contou aqui. O Márcio Huck não teve problema, né? Em Fá, o maestro esteve lá, ele transpôs, gravou, entrou lá, gravou e é isso mesmo? É, foi Foi. embora. E o Wallace ficou quebrando cabeça. O cara Tem alguma que marcou você nesse tipo de Olha, situação? teve no processo da escola de música, nós gravamos um CD também recentemente que vai ser lançado. Na verdade já está, mas a gente vai fazer a divulgação adequada. E teve uma música assim que era um solo de violão, cara. Vou te falar, acho que eu já até esqueci. Era o Glans Vieira o nome da música, do Rui Quaresma. Ah, não vou lembrar. Era assim, bem. Era uma parte de. Acho que a primeira parte da música toda solo de violão. Rapaz, eu piei pra gravar aquilo ali. Piei. Porque assim, tem hora que o dedo escapa, tem hora que. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Cara, não vou lembrar, mas assim, era uma primeira parte só de violão. Então, eu e o outro menino, que a gente dobrou, né? Ele fez o 6 e o 7. A gente tomou uma surra pra gravar, assim, de execução, né? Ficou marcado. É. Ah, não vou lembrar, mas o comecinho era assim, então, bem sofrida. Mas, Toca, assim. Samara. Ah, Desculpa, pode terminar, sim, pode desculpa. falar, pode falar. Não, pode falar, mas foi bem sofrida essa. Sim, aí tem o lance também do momento, porque eu gravei também um CD da Zélia Duncan, composições dela com a Ana Costa, e assim, foi pro outro lado. Não era que as músicas eram difíceis, era o nervosismo de estar ali, né? Com aquelas mulheres maravilhosas. Então, assim, eu senti ai, meu Deus do céu, não tem hora que não sai a baixaria. Aí depois você vai ouvindo o CD, você fala, pô, podia ter feito outra baixaria ali, que não sei o que tal. É, É complicado. Mas foi você bem se cobra legal. muito, né? Você se cobra muito, às Sim, eu vezes, o tenho essa artista, né? mania, assim, eu fico ouvindo as coisas que eu já gravei, aí eu falo, poxa, naquela parte ali eu podia ter feito outra baixaria, cara. Mas aquela também tá bonita, mas eu queria ter feito outra. Mas Tem isso, né? eu acho que é muito do músico 7 cordas também, né? Porque como Aham. vocês têm uma liberdade de repente maior do que um de 6, eu penso assim, se eu estiver errado, não, o 6 ele vai fazer a cifra que tá ali, né? Sim, sim. Não tem. Ele pode até harmonizar, mas a música pedia aquilo, né? Ele fez lá, É, mas os 7 cordas, poxa, eu podia ter feito aquilo, podia ter, né? Eu eu acho que tem tenho sempre isso. essas coisas. Mas Mas você é ia falar o bacana. quê? Não, eu ia falar, e teve experiência como produzindo, fazendo arranjo para esses artistas? Fazendo o arranjo diretamente para esses artistas, não. Eu faço. O meu trabalho é mais
execução de 7 cordas mesmo. Eu quase não faço não, acho que eu nunca fiz nenhum arranjo para esses grandes nomes. A única coisa que a gente faz de criação é lá na escola de música onde eu trabalho, eu sou coordenadora, né? A gente tem esse grupo que a gente vai lançar o CD agora e dentro desse grupo a gente faz os nossos arranjos. Cada um dá uma parte, então tem a parte da criação. É o único momento assim que eu uso para aguçar esse lado de criação, esse lado de arranjo mesmo. Samara, toca aí aquela música que você falou que gosta de tocar lá da escola, que você disse que fez sua primeira apresentação, salvo engano. Sim. É o Caixa de Fósforo. Na escola tinha um livro do Otton Gomes da Rocha Filho, que é o método de violão de 6 cordas, né? Eu Aí, conheço. conhece? Aí lá tinham várias musiquinhas, assim, bem legais. E lá eu aprendi a parte, porque tem harmonia, né? Do violão tem harmonia, tem o solo, tem a harmonia e o solo, né? Que a gente faz essa coisa no violão. E lá nesse livro que eu aprendi a fazer essa coisa de juntar a harmonia com o solo. E essa foi a primeira música que eu peguei. Foi o Caixa de Fósforo. Toca aí um pouquinho. Olha, eu fico nervosa com esse negócio de tocar na live, hein? Eu te falei. Não, toca aí. Aqui você não tá com Zé Landuca, você não tá com nada não aqui, viu? Pô, mas tem um monte de gente aí, ó. Tatiane, a galera tá toda aí. Vamos lá, Caixa de Fósforo. E assim, ela é Show. bem simplesinha, né? Ela é bem delicadinha. Então eu adoro essas musiquinhas assim, cara. Eu me lembra muito, né, o tempo da escola, de ficar estudando ali na frente da partitura e o Amarildo cobrando. Ah, faz assim. Então é uma lembrança muito boa. Aí eu quis tocar essa para mostrar aqui Claro, esse momento bom da escola de música, esse momento, claro. cara, que saudade. Entrou Sandro aí, ó, cavaquinista da Tijuca, amigo nosso aqui Opa, também. seja bem-vindo. Gente finíssima. Samara, e você chegou a dar aula lá no projeto? Sim, eu passei por uma experiência de monitoria, né? Que a gente tem esse processo lá. Quando você começa a desenvolver o instrumento, tal, você começa a ajudar outros alunos que estão chegando, né? Então aí tem essa parte da monitoria. Aí depois da monitoria eu fui para dar aula mesmo, não tinha formação nenhuma, mas era uma coisa mais de ajudar o aluno, de dar aula, tal. Aí foi isso. Aí comecei a dar aula, tal, aquela prática, tinha vários alunos. Tem uma aluna minha que hoje ela é minha comadre. Ela foi minha aluna na escola de música, Natane, se ela estiver assistindo, um beijo. E ela foi minha aluna e hoje ela é minha comadre. A gente teve uma amizade tão grande assim que ela virou madrinha do meu filho. E depois do processo de professora, o Amarildo faleceu, né? Aí o Amarildo fazia meio que a coordenação dos grupos, essa coisa de... Ele também dava aula, mas ele fazia essa coisa de ajudar o aluno a montar os grupos. Tal. Aí eu comecei a fazer essa parte de coordenação na escola, que é o cargo que eu tenho até hoje, fazer a coordenação da escola. Gostava de dar aula? Nossa, adorava. Tinha uns alunos meio aperreadinhos, assim, preguiçosos, aquela coisa, sempre tem, né? Mas eu adorava, cara, ver o processo de cada um, assim, desenvolvimento do instrumento. Porque um fato importante que eu esqueci de falar é porque, como a gente trabalha com samba e com choro lá na escola, todos os alunos que chegavam lá queriam tocar as músicas da moda, que eram ou o pagode, ou o rock, aquela coisa, música gospel. Aí quando via o choro, né, via aquela coisa de teoria, ficava meio que... Ai, caraca, essa música é chata pra caramba. Mas aí depois começava a ver a beleza
das músicas, das obras. E, cara, aí que é a grande sacada, aí que é genial, aí que o aluno vai, aquela vontade, aí briga por partitura do Pixinguinha. Cadê minha partitura? Cadê a partitura do Luiz Gonzaga? Cadê o livro do Otto do Gomes? Que não sei o quê. Então, isso é muito bonito, né? E, assim, era muito prazeroso. Então, né, a escola ela é realmente focada nisso, né? Ela não cede nesse objetivo da linha dela, não, né? Não, não, é samba, choro, a gente trabalha com os ritmos da cultura brasileira, maracatu, jongo, capoeira. É o resgate da cultura mesmo, que está cada vez mais esquecida, né? A gente está cada vez perdendo a nossa essência, a nossa cultura. Show. Você conhece o método do Alexandre Moreira? Conhece não, né? Não, De não, cavaquinho. não. Depois eu vou te mandar um método do Alexandre Moreira para você adotar lá na escola. Opa, É um beleza. método, é um método que ensina você a ler partitura no cavaquinho. O Henrique teve acesso a esse material, eu levei para Henrique, mandei para Henrique em 2016, quando o Alexandre lançou. Uhum. E Henrique ficou, ele até falou isso, ele ficou tão feliz quando recebeu aquele material. São 63 estudos, Nossa, melódicos que genial. Bacana. progressivos. Você começa conhecendo as notas da primeira corda, da segunda, terceira e quarta, depois você mistura da primeira com a segunda, depois você começa a ver as figuras de tempo. Uhum. E Henrique ficou tão impressionado com isso que na tarde ele levou lá para o UFRJ, na época ele era aluno lá, estava fazendo bacharelado de cavaquinho, e disse que passou a tarde com noite lendo com o Henrique Casas. Ah, Ficaram legal. admirados. E Depois aí me ele, manda. vou mandar para você, vou mandar um para você. Eu Uhum. acho que Alexandre ainda tem, Alexandre estava, semana passada ele estava com, acho que era menos que 20, mas eu vou arrumar um para Caraca, você. tá bom. Para você ler e com certeza adotar lá na escola. Sim, com certeza, com certeza. Porque eu acho importante demais isso. Eu estudo aqui no Valdemar de Almeida e Alexandre ele não abre mão da leitura, não. Não, não pode, Lá né? É ele bota importante. para correr, ele bota para correr tocador, como ele chama, que já toca na noite e quer. Porque assim, ele fala muito isso, né? Às vezes o cara. Ele falou isso, ele fez uma live com o Henrique, ele falou sobre isso, ele falou, às vezes o cara. Passa aí a baixaria que Carlinhos fez naquele show com Tereza Cristina, né? De Uhum. Cartola. Sim, Beleza. Mas você começa a passar, Samara, só isso. Aí você diz, irmão, vamos aprender a fazer, sim. né? Vamos entender Vamos o que ele aprender, é. É vamos verdade. entender para você fazer as suas, né? Para Uhum. você entender, você tirar as suas. Porque a música ela liberta, né? O conhecimento ele liberta, aliás. Sim, Então, às vezes eu falo muito com os colegas, às vezes você aprendeu a ler uma partitura, eu não estou falando aqui de você ser mas eu acho que, poxa, você pode aprender a ler uma partitura para pegar o choro ou a música que, né, sim, você nunca claro. escutou, é muito melhor do que você ficar pegando de ouvido, não que o Sim. ouvido não seja necessário, não digo Aham. isso. O ouvido é a ferramenta principal do músico, mas você lê, liberta, né? Você não Com precisa de certeza. Samara Uhum. para passar, Sim, né? você, Mesma coisa você com fica harmonia. independente, né? Você fica independente. A mesma coisa com Independente. harmonia. Às vezes Aham. eu vejo um colega pedir, ei, Robson, como é que é esse acorde aqui? Manda aí. Eu falei, cara, mando. Monta. Mando uma, duas. Tenta Mas montar. tenta montar, cara. Entender o que cada nota significa dentro daquele acorde, né? Porque isso aconteceu comigo. Eu passei um tempo sabático sem tocar nada, porque eu estava estudando para concurso e tal, aí eu Uhum. deixei tudo de lado. Quando eu voltei a mexer com música, a estudar, comecei a ver o Henrique começou a mandar as cifras do Diogo Nogueira, e aí tem uns acordes que eu não via muito naqueles anos 90, né? Tipo Uhum. ADD, acorde sus, né? Sim, sim. E eu ficava perdido, né? Eu falei, o que é que significa isso? Daí eu vi um Mi com sétima alt, né? O que é isso? Que linguagem é essa? Eu falei, que é isso? Aí comecei a correr atrás de dicionário de acorde, só que às vezes os dicionários de acorde, às vezes não tinham, ou às Não vezes tinha tem, né? errado. Uhum. Às vezes tinha errado. Você também teve essa percepção, você que vem desde o final dos anos 90, você também acompanhou essa mudança, como você falou, Sim, disso, sim, porque das harmonias. no início do meu processo de estudo, Licença, Mara. sim, Vai cortar aqui, eu vou encerrar para não cortar e a gente retoma, pode ser? tá bom, pode ser, ótimo. Para não cortar, para a gente terminar, continuar nesse assunto. Tá Peraí, bom. irmão.